Eu tenho mania, né, de assim, pensar demais. E sou dado a sistemas processos um pouco obsessivos às vezes, que me apartam um pouco do contato com o meu próprio corpo. Porque tem muitos que vivem em nós, né? Assim, tem um montão de gente. É curioso, porque esses 12 meses de trabalho foram disparando em mim escutas e disponibilidades que eu não conseguia engatilhar sozinho, na proteção do meu ateliê. Eu precisei estar num lugar onde eu não conheço, não domino, e em grupo, fazendo essas transgressões, que agora, dentro do meu trabalho mais artesanal e individual, se manifesta com deixar esses bichos saírem de uma maneira mais natural. E algumas dessas vozes têm são mais monstruosas, outras são mais delicadas, mas certamente elas só vão se manifestando em diferentes qualidades de ambiente. E esse tipo de ambiente eu nunca tinha tido. Bom, a gente começou o trabalho no início do ano e fomos buscando parcerias ali dentro que pudessem criar o tipo de percepção e o tipo de velocidade que eu aprecio quando estou nesses processos de residência, que tem a ver com uma diminuição na velocidade das coisas e um contato com pessoas que estão desenvolvendo algo num arco de tempo que é mais devagar. Foi um grande desafio pensar no formato desse projeto, porque é difícil fazer esse convite a instituições públicas para receberem um artista para trabalhar dentro dos seus quadros, vamos dizer assim, né? Porque todo mundo está sempre muito ocupado e, enfim, e aí receber um artista é mais um trabalho, né? Logo num primeiro encontro, a gente se espantou com algumas convicções que eram colocadas, como fazer um trabalho numa turma de 40 alunos dentro de uma escola, isso não vai dar certo. Como que você consegue abrir um parênteses no meio de uma situação de dia a dia complexa e estressante, sabe? Encontrar alguma coisa no seu processo de autoria como professor, né? Um desequilíbrio para poder abrir uma brecha. Isso incorpora algo que é fundamental nos processos de criação, que é um estado de errância, onde a gente não sabe bem o que está fazendo, mas conforme vai desenvolvendo, vai entendendo que esse trilhar derivado, ele mesmo vai instaurando um sistema, e desse sistema começam a nascer certas fricções que vão dar em trabalho. Então, o primeiro processo foi tentar estabelecer contato com esses interlocutores e quais seriam os projetos dentro da própria Secretaria Municipal que permitissem esse nível lento de aproximação. Acabamos chegando no Veríssimo, né, que coordena a parte de teatro lá na Secretaria, e começamos um jogo, uma coreografia de colaborações, sobretudo orbitando em torno de um projeto que é inaugurado por ele, que é o FESTA, que é o Festival de Teatro dos Alunos da Rede. Pode pegar suco, viu? Tem café aí. A Bia e o Cadu são, para mim, dois gambás. Eu trago isso da minha terra, eu sou pernambucano, radicado no Rio há 26 anos, que quando duas pessoas que têm uma mesma praxis, que têm a mesma vibe, a mesma energia, se reconhecem, a gente diz que os gambás estão se cheirando. Então eu reconheci o Cadu e a Bia pelo cheiro. Vira de costas pra lá. Emparelhe mais. Costa com costa, bunda com bunda. Isso. A utopia do Festa é que ele seja um momento
de suspensão das atividades teatrais da rede para que elas sejam submetidas a um debate, a uma avaliação, para depois serem retomadas em outro patamar. Para aumentar o nível de engajamento, divulgação e colaboração entre os grupos de teatro que já existem espontaneamente dentro das escolas e divulgar o festival, a gente teve a ideia de criar um conjunto de objetos, posteriormente foi batizado de Mínimo. Então eram objetos simples que podiam ser totalmente reproduzidos dentro de uma realidade de escola, que criassem algum nível de interferência no corpo. Então são sacos, meias calças com grãos, máscaras, papel para desenho, bexigas que são cheias e vão criando deformações no seu corpo, coisas que podem ser usadas como cenário ao mesmo tempo como construção de personagens, e proporcionar vivências teatrais. Se tivesse ocorrendo algum tipo de encabulamento, alguma dificuldade para criar conteúdo para o festa, que quem sabe esses métodos muito simples que foram criados dentro com esses objetos pudessem ser incorporados pelos grupos e gerar narrativas ou dramaturgias. Esse desenho leva a alguma ideia. Que nome a gente poderia dar para essa cena aqui? O Clube da Luta. Clube da Luta! As vivências teatrais, com esse mínimo que o Cadu e a Bia criaram, foi pensada para descortinar uma outra, não uma, outra forma de pensar e fazer o teatro. A primeira coisa que a tarefa que o Cadu deu foi assim, vamos fazer um leque amplo de possibilidades no início, sem ficar restringindo muito, e vamos colocar em teste. O que você vê quando fecha os olhos? O que acontece quando você abre mão? Nosso papel vai ser observar isso acontecendo, né? E manter vamos dizer assim, eu traduzi isso num jogo de perguntas, respostas, perguntas, que deve ficar sempre se refazendo. Quer começar com a pergunta? A gente pode começar com a pergunta e botar a palavra, botar a imagem. Então a ideia é que os jogos aconteçam dessa relação, tendo um ponto de partida e sem se preocupar com um ponto de chegada. Que a gente vai experimentando aqueles objetos, experimentando, fazendo tentativa e erro, e sabe lá Deus se vai ter um ponto de chegada. Se tiver, ótimo, se não tiver, valeu a si mesmo. A ideia é que a ficção nasça da fricção, ou seja, da fricção dos jogadores com aqueles elementos que o Cadu e a Bia criaram pra gente. Então é o seguinte, esse corpo está aí para a gente fazer intervenções nele. A gente fica muito atento, né, eu e a equipe, em trabalhar oferecendo energia e combustível para quem a gente sabe que está precisando disso naquele momento. Então, se a gente conseguir criar já esse lugar, essa espécie de manancial, de oásis de recarregamento, de desencabulamento, para as pessoas se reconectarem com pelos motivos pelos quais, né, se engajaram com criação, eu já vou ficar muito satisfeito. E o fato da gente ter podido ver um pouquinho do Festival do Teatro, né, da rede, eu entendi que a coisa espirrava para fora. Sabe? Que depois que o professor sai da sala de aula, outras coisas acontecem, assim como os alunos, né? E aí começa a mexer na própria vida da gente, né? Pode ligar a luz, não abre o olho ainda. Bem devagarinho, muito devagar vai abrindo o olho. Deixa a claridade entrar bem devagarinho. Os professores gostaram muito, foi muito bem recebido, aconteceram coisas interessantes em alguns trabalhos apresentados no Festa, repercutiram essa vivência, e aconteceu também de outros professores que não participaram dessas vivências fazerem em cena isso que essas vivências queriam provocar, né? Porque é daí que nasce a cena, é do jogo com a materialidade da cena, na minha opinião. O teatro é vivo quando acontece isso.